Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. À minha retaguarda existe uma torre dos tempos bíblicos. É assim que eram. Cantares de Salomão fala a respeito de uma mulher ali, procurando o seu amado. Mas eu quero ler algo que talvez muitos crentes não entendem. Todos sabemos que a frase "o justo viverá da fé" está em Romanos. O justo viverá da fé aparece em Gálatas. Mas esta frase é uma citação de Abacuque no Antigo Testamento. Mas antes do versículo "o justo viverá da fé", vamos ver o que diz Abacuque. Livro de Abacuque, capítulo 2. Verso 4 do capítulo 2 diz: "Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá." Esse versículo caracteriza o novo concerto e foi repetido por Paulo aos Romanos e também em Gálatas. Vamos ver o contexto. É muito interessante o contexto.
Foi interessante ver, quando estudava isso, qual o contexto do versículo justo viverá pela fé. No versículo 1 do capítulo 2, antes de chegarmos ao versículo 4, verso 1 diz, sobre a minha guarda estarei, diz Abacuque. Nós também temos que vigiar. Por quê? E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará de mim. É uma frase interessante, vigiar para ver, porque muitas vezes a palavra de Deus vem em forma de visão. Vigiarei para ver o que ele falará de mim. Às vezes, Deus fala pela visão interior. A primeira forma como Deus fala é através da palavra, mas às vezes temos uma visão interior. Vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Ou seja, se esperar no Senhor, esperar na sua palavra, vai ter resposta para as perguntas que lhe fizerem. Verso 2, e o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler quem passa correndo. Aqui tem uma linda lição para aqueles que estão no ministério. Qualquer revelação que recebemos, temos que escrever. Hoje temos tecnologias, temos o vídeo, temos a televisão, temos as mídias, a mídia social. O que Deus estava dizendo naquela época era, escreve a visão para que não seja esquecida. Escreva a visão, torne-a legível. Não esqueça, você que está pregando a palavra, pregue de forma simples, de forma clara. Quando pregar, faça como os anúncios de publicidade. Faça simples, bem claro, sem complicação. Deus age de forma simples, mas de forma poderosa. Simples não significa fraco. Muitas vezes as coisas complicadas são fracas. O simples com Deus é poderoso. Faça simples. Torna bem legível sobre as tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Então somente caminhe, corra. Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, andai em espírito, mas o que ele disse antes para os Gálatas? Vocês corriam bem. Quem impediu vocês? Quem trouxe o legalismo? Quem trouxe a lei? Ele disse, a seguir ordenou que andassem em espírito. Mas o ideal é correr. Amém? Correr quer dizer cumprir a sua missão. Quando alguém lê a visão de Deus, deve correr. Versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, se demorar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Quando Deus lhe dá uma palavra, você escuta o sermão, lê a palavra de Deus e parece que Deus deu uma promessa e parece que não vai acontecer. Passa uma semana, passa um mês, mas a promessa de Deus, mesmo se tardar, se demorar, espera, porque ela se cumprirá e não tardará. O versículo seguinte diz, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Assim, esperar pela manifestação é fé, porque o contexto aqui está muito claro. Fala de esperar e de confiar que a palavra de Deus que prometeu se cumprirá. Amém? Somente uma palavra antes de concluir. No versículo 4, antes de dizer que o justo viverá pela fé, a primeira parte diz, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Mas o justo viverá pela fé. Você vê o contraste? Uma pessoa orgulhosa comparado com uma pessoa que vive pela fé. Se você é orgulhoso, não pode viver pela fé. Você lembra que Jesus disse para o centurião que ele tinha tamanha fé que não tinha sido vista em Israel. O que disse o centurião? Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Fala uma palavra. Ele tinha uma combinação de humildade e fé. Quanto mais você é humilde, mais a fé vai operar. Quando você é orgulhoso, a fé não opera porque você confia em você mesmo. Confia na sua performance, na sua própria força. Para que fé? Eu vejo, por exemplo, a mulher cananeia. Quando o Senhor não a respondeu, ela queria a libertação da sua filha de um demônio. Ela era humilde. Quando o Senhor disse, eu fui enviado para a casa de Israel, ela estava fingindo ser israelita. Ela disse, Jesus, filho de Davi, essa expressão só era usada pelos judeus. Ela fingia ser judia. E o Senhor não a respondeu. Mas ela persistiu. E Jesus disse, mas não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Essa é a palavra no grego, cachorrinhos. Aí ela assumiu o seu lugar humilde. Ela disse, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa.
E o que Jesus disse? Ó mulher, grande é a tua fé. Ela foi humilde. Assuma o seu lugar. Se Deus falou algo, assuma o seu lugar. Se Deus corrigiu você, assuma o seu lugar. Por quê? Fé e humildade caminham juntas. O orgulho e a fé não se combinam, assim como o óleo e a água não podem se misturar. Aqui aprendemos uma lição. Aqui onde primeiro foi mencionado, o justo viverá pela fé. Nessa minha viagem a Israel, onde quer que eu passo, parece que Deus está falando comigo sobre os perigos do orgulho e a importância da humildade. Vimos a importância da humildade para liberar a fé. Amém. Olá, eu sou Joseph Prince e estou em frente de um sicômoro. O sicômoro é mencionado muitas vezes nos evangelhos. Quero falar algo sobre o sicômoro. Aqui estamos na região de Betsaida, uma das cidades que viram poderosas obras do Senhor Jesus, mas o Senhor pronunciou sobre ela um ai. Ela recebeu tanta luz, tantos milagres, mas rejeitou o Senhor. Aqui nós estamos em Betsaida e temos a nossa retaguarda do sicômoro. É interessante que o Senhor se referiu ao sicômoro em relação com a fé. Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é uma das menores de todas as sementes, mas se tornam grandes. Mas começa com uma minúscula semente. Ele disse, se tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a este sicômoro, arranque-se pela raiz e plante-se no mar. E ela lhes obedecerá. Esse é o poder da fé. Mas é interessante que não entendemos muito sobre sicômoro. Me disseram que o sicômoro no deserto pode crescer suas raízes até a profundidade de 5 metros. É uma distância grande para uma raiz. E no hebraico a etimologia é a palavra Shechem, que quer dizer ressurreição dos mortos. É uma árvore que tem raízes muito profundas. Dizem que quando a areia se dissipa, se pode ver as raízes. É uma visão incrível. Imagine o Senhor dizendo, arranque-se com a raiz e plante-se no mar. Seja o que exige fé na sua vida, talvez um tumor no seu corpo, e os médicos dizem que não tem mais solução. Eu quero encorajar você a falar para este problema. Fale, pode parecer grande. O diagnóstico pode parecer tão grande como as raízes do sicômoro. O médico diz que já está no estágio 3. É uma doença terminal, seja o que for. Deixe-me encorajá-lo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fale ao problema. Se você tem um problema, como um tumor, diga, tumor, seja arrancado pela raiz, em nome do Senhor Jesus Cristo, e seja plantado no mar. Em um dos meus estudos, eu descobri que quando o Senhor disse isso, no grego, o tempo verbal é, na verdade, uma ação contínua. Continue falando. Continue falando. Não está no tempo perfeito. Diz, continue falando. Está no tempo imperfeito, que é uma ação continuada. Não se desencoraje. Eu me lembro que quando eu tinha um problema de pele, alguns anos atrás, depois de me banhar, eu olhava no espelho e dizia, problema de pele, em nome do Senhor Jesus, seja arrancado pelas raízes e plantado no mar. Eu falava isso e olhava para minha pele e o problema ainda estava presente. Mas todos os dias eu falava e falava. Um dia eu tinha até me esquecido. Eu estava me enxugando e ouvi uma voz interior me dizendo, procura seu problema de pele. Eu me virei, olhei para o espelho e tinha desaparecido. Quero encorajar você, mesmo que o seu problema esteja bem enraizado, pela fé no Senhor Jesus Cristo, fale a Ele. Tem coisas que você fala com Deus, mas às vezes tem que falar com o seu problema. Quando Moisés clamou diante do Mar Vermelho, ele falou com Deus, e Deus disse, por que você está falando comigo? Levanta a vara sobre o mar. A vara é o nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem autoridade como crente.
Use essa autoridade. Algo estaria errado se um policial, se ele ao invés de parar um enorme caminhão, ele ligasse para o quartel e dissesse: por favor, me ajude a parar o caminhão. Diriam para ele: use sua autoridade. Você tem autoridade, use-a. Como crente, você tem autoridade. Não é sua, não é no seu nome, não é no nome da sua denominação. É no nome que está acima de todo nome. O nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que a princípio pareça que não funciona, que tudo é o mesmo, como sicômoro, continue falando a Ele. Mesmo enraizado, com raízes bem profundas, o Senhor diz que vai ser arrancado pela raiz e lhes obedecerá. Eu creio que céus e terra passarão, mas suas palavras não passarão. Obedecerão você e deixarão você. Eu estou aqui em frente de um sicômoro, essa árvore onde Zaqueu também subiu. E eu me lembrei, me disseram que o nome Zaqueu, Zacai, significa inocente. Isso tem tudo a ver com o que eu tenho ensinado sobre a graça. Lucas 18 e Lucas 19. Em Lucas 18 nós temos o jovem rico. Em Lucas 19 nós temos a história de Zaqueu. Em Lucas 18, o jovem rico veio ao Senhor Jesus e disse: o que devo fazer? Seus olhos estavam no fazer. O que devo fazer para herdar o reino dos céus? Ele chamou Jesus bom mestre. E o Senhor disse: se você quer me chamar de bom, reconheça que eu sou Deus, porque somente Deus é bom. Ele estava tentando elogiar o Senhor, mas Jesus percebeu que era só um elogio e ele disse: você me chama de bom, reconheça que eu sou Deus. A pergunta do jovem foi: o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Jesus disse: você conhece os mandamentos? Honre seu pai e sua mãe, não matarás, não dirás falso testemunho. E o rapaz disse: tudo isso eu cumpro, desde minha meninice. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele com amor e compaixão e o Senhor disse: uma coisa lhe falta. Todas as vezes que você se orgulha por cumprir a lei, o Senhor vai dizer: uma coisa lhe falta. A lei foi dada para expor o seu pecado e não justificá-lo. E todas as vezes que você assume sua posição na lei, o Senhor diz: uma coisa lhe falta. Ele disse que cumpria tudo e o Senhor disse: uma coisa lhe falta. Vende tudo que você tem. Ele era muito rico e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele saiu entristecido. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz: não terás outro Deus, nem mesmo Mamon. Este homem era controlado pelo dinheiro. O dinheiro era seu Deus. Ele foi embora. No capítulo seguinte, nós temos Zaqueu. O Senhor passou por Jericó e viu uma árvore como esta. Zaqueu era pequeno e subiu numa árvore para ver o Senhor. O Senhor olhou e disse: Zacai, inocente, seu nome significa isso. Inocente, desça. Ele era um cobrador de impostos. Naquela época ele era um traidor da nação. Trabalhava para os romanos coletando impostos do seu povo. E aqui ocorre o escândalo da graça, bem ao pé do sicômoro da figueira brava. Quando Zaqueu desceu, Jesus disse: Zacai, desça, vou comer na sua casa. Em Israel, nos tribunais, quando alguém era pronunciado inocente, falavam Zacai, inocente. O Senhor Jesus o proclamou inocente por causa da graça. Graça. Ele subiu na árvore para ver Jesus. Sempre que desejamos ver Jesus, Deus não nos vê mais em nossos pecados. Deus nos vê na justiça do seu Filho. E Ele imputa a nós justiça, nos declara inocentes. O que Jesus disse para ele: Zaqueus, ele o chamou pelo nome. É maravilhoso que o Senhor conhecia o seu nome. E Jesus disse: desça, porque hoje vou comer na sua casa. É incrível que o Espírito Santo colocou essas duas histórias lado a lado, Lucas 18 e Lucas 19. Por que o Espírito colocou essas duas histórias lado a lado? Para nos mostrar o que a lei não pode fazer. O Senhor deu a lei para o jovem rico e ele não deu nada. Jesus não disse: crê em mim se quer ter a vida eterna. O homem se gloriava nos seus feitos. O que devo fazer?
para herdar a vida eterna. Por isso o Senhor lhe deu a lei. Quando Israel disse, tudo que o Senhor ordenar podemos cumprir, Deus lhes deu os 10 mandamentos. Ele se gloriava em si mesmo, por isso o Senhor não disse para ele, creia em mim. Mas Jesus lhe deu a lei e não pôde dar nem mesmo 1 centavo. R$1. Ele saiu. Mas, no capítulo seguinte, nenhuma lei foi dada para Zaqueu. Somente a graça. Nenhuma lei, só a graça. E o que aconteceu? No final da refeição, a Bíblia diz que o coração de Zaqueu se abriu. E ele disse, se defraudei alguém, vou pagar 4 vezes mais, a metade dos meus bens vou dar aos pobres. E o Senhor disse, salvação entrou nessa casa. Se fosse em hebraico, Jesus diria dessa forma, Yeshua entrou nessa casa, porque você é filho de Abraão. Em 2 ocasiões, Jesus menciona filho de Abraão ou filha de Abraão. Outro caso foi a história da mulher encurvada, por 18 anos. O Senhor disse para os fariseus, não devia esta mulher, que é filha de Abraão, ser solta dessa prisão, que estava sofrendo há 18 anos. E aqui ele fala de Zaqueu. Também este é filho de Abraão. Não todos os israelitas eram considerados filhos de Abraão ou filhas de Abraão, mas os que colocaram a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Esses são os que são chamados filhos de Abraão ou filhas de Abraão. Se você é filha de Abraão, qual a atitude do Senhor com respeito a você? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua atitude é, não deveria essa mulher que é filha de Abraão ser livre? Como pode ser como o mundo? Como pode sofrer a maldição do mundo? Esse é o posicionamento do Senhor. Não devia essa mulher, não devia esse homem ser salvo? Uma vez que ele tenha fé em mim, uma vez que ela tenha fé em mim, não pode permanecer mais em prisão. Eu declaro para você, em nome do Senhor Jesus, seja qual for a sua prisão, fale para esse problema, em nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo pode sofrer isso, mas Cristo já redimiu você. E você é filho de Abraão. É isso que Deus pensa. Você precisa ser livre da escravidão. Tem que ser livre dos seus vícios. Você tem que ser livre de tudo que eu libertei. Eu paguei o preço para você ser livre. Use o meu nome. Declare a sua liberdade. Eu decreto liberdade para você em nome de Yeshua HaMashiach. Eu ordeno que essa doença, essa enfermidade, no seu corpo, seja arrancada com a raiz e plantada no mar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Yeshua HaMashiach. Seja livre e abençoado, porque Ele ama você e deu sua vida para redimir você. Eu sou Joseph Prince, falando de Betsaida. Deus o abençoe. No próximo programa, quando nos aproximamos da Bíblia, não vamos nos aproximar sem orar. Não vamos ler a Bíblia só com a nossa mente. Deus não vai revelar nada para você. Mas se ler a Bíblia com o coração e querendo aprender, não importa se conhece o grego ou o hebraico, quando se aproxima como uma criança, quando se aproxima do pai e pede que abra os seus olhos para ver o seu filho, você vai se surpreender quando perceber que o grego e o hebraico vão se harmonizar com o que Deus falou. Eu vejo excelência moral no Senhor Jesus Cristo. Quando desanimamos, o nosso desânimo é total. Mas quando Jesus estava triste, ao mesmo tempo ele glorificava o Pai. É linda a plenitude do seu ser. O Senhor Jesus e nós, se o Senhor Jesus era humilde e gentil, temos que ser humildes e gentis. Se você aprender dele a ser manso e humilde, encontrará descanso para a sua alma. Muitas vezes a razão por que ficamos ansiosos é porque falamos, como ele pode dizer isso para mim? Esse é o meu lugar de sentar na igreja, como é que essa pessoa ocupou meu lugar? Como fez isso comigo? Como ousou dizer isso para mim? É por essa razão que muitas pessoas estão cansadas, porque são orgulhosas. Se você diminuir, se você se humilhar, ninguém vai poder diminuir você. Mas Deus pode exaltá-lo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.